Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. Que cada um de nós tenha o privilégio de sentir o envolvimento, o acolhimento dos nossos benfeitores espirituais que comandam a nossa reunião, que prepararam esse ambiente maravilhoso para nós, que nos inspira e que nos acolhe carinhosamente nesse momento. Como sempre, é uma alegria muito grande para mim estar aqui nessa casa tão querida, com pessoas tão queridas, né? Isso faz com que eu seja atrevido e me sinta em casa. No nosso último encontro, há 2 semanas, como o Silvio colocou muito bem, nós falamos da inteligência emocional e nos restringimos mais ao ponto de vista material, ao ponto de vista das neurociências. Então, conversamos um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro, um pouquinho sobre o que eram as emoções do ponto de vista das neurociências, do ponto de vista do funcionamento do cérebro, da nossa fisiologia, e as implicações para isso em algumas questões práticas do nosso dia a dia, e a importância de nós sabermos fazer a gestão dessa emoção, de nós sabermos modificar a forma como nós enxergamos a realidade, como nós interpretamos as circunstâncias. Muito bem, feita então essa introdução a partir das neurociências, a partir da visão materialista, da ciência materialista, né? E já lá naquele encontro nós vimos que tudo, né, o que se coloca de grande conquista, né, nós vimos que na verdade Jesus já havia antecipado, né, há 2000 anos. Então, portanto, para nós, né, admiradores do Evangelho, né, nós que buscamos esse caminho do Evangelho, muito pouco tem de surpreendente tudo isso, né? E a gente percebe o privilégio que é termos acesso à doutrina espírita, termos o contato que temos com esses benfeitores espirituais maravilhosos através da obra de Allan Kardec, através da obra de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da inteligência emocional, agora já entrando na luz da doutrina espírita. E ao falarmos da questão da inteligência emocional e de como administrarmos, fazermos a gestão dessas emoções, a primeira coisa que vem na nossa mente é o objetivo comum de todos nós, né? Cada um de nós aqui tem as mais diversas opiniões sobre os mais diversos temas da nossa vida, do nosso cotidiano, mas em uma coisa, com certeza, nós concordamos de maneira absoluta: cada um de nós aqui quer ser feliz. Todo espírito encarnado aqui, ele quer ser feliz. Então, como buscarmos isso? Então, nós conversamos semana retrasada, de que a inteligência emocional seria fundamental para isso. E como é que nós vamos conseguir realizar isso? Qual é a orientação que os benfeitores espirituais, que a doutrina espírita nos coloca? Então, lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo, um dos mais fáceis da gente executar, que é o capítulo intitulado Perfeição Moral, né? Moleza, corresponde àquele capítulo, o famoso capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, né? Os mais fáceis para a gente começar, né? Então, nesse capítulo nós temos a famosa questão 919, na qual Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Qual é o meio prático? E aí o Espírito responde a Kardec: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo, né? Esse sábio, nós sabemos, o grande
o grande Sócrates, que Kardec vai separar 2 itens da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, só para tratar das ideias de Sócrates, não é isso? E da sua relação, né, com as ideias do Cristo e com as ideias da doutrina espírita. E como é que o Sócrates formulou isso? Nós sabemos que ele já era considerado, né, um grande sábio, um homem muito importante, revolucionário, né, para algumas camadas da elite grega, um homem perigoso, um subversivo, mas várias pessoas diziam a ele que o oráculo de Delfos havia dito que ele era o homem mais sábio do mundo. Só um parênteses para nós lembrarmos, né? Os oráculos eram os templos muito importantes na antiguidade, templos esses em que os homens acreditavam que poderiam receber orientações diretas dos deuses. Ali nós tínhamos as sacerdotisas chamadas de pitonisas, né? E segundo se acreditavam, elas tinham a condição, né, de serem intermediárias dos deuses, né? Então, Artemis, Palas Atenas, Poseidon, Marte, enfim, os deuses, Apolo, se comunicavam com os vivos através dessas sacerdotisas, dessas pitonisas. Nenhum rei na época tomava nenhuma decisão sem antes consultar o oráculo. E na antiguidade, naquele momento, no século V a.C., o oráculo mais importante era o oráculo da cidade de Delfos, dedicado ao grande deus Apolo, que era o deus da luz, deus da sabedoria, da harmonia e do equilíbrio. Deus esse que, inclusive, depois, com o advento do cristianismo, foi identificado com Jesus. Dentro da necessidade, né, questão política que não vem ao caso, da igreja harmonizar, né, os seus santos, né, com os deuses greco-romanos. Então havia necessidade ali, né, de fazer um arranjo para se acomodar as crenças, para que se pudesse envolver a todos, abarcar a todos, né? Então algumas relações foram feitas, né? São Jorge com Marte, né? Enfim, e Jesus seria o Apolo, né? Apolo seria Jesus. Então o oráculo de Delfos era o oráculo mais importante. Então Sócrates foi até o oráculo para entender como que eles estavam dizendo que ele era o homem mais sábio do mundo, porque ele dizia que ele só sabia uma coisa. Qual era a única coisa que ele dizia que ele sabia? Só sei que nada sei. Eu não sei nada, né? Como é que eu posso ser o homem mais sábio do mundo? E ao chegar na entrada, no pórtico do templo de Delfos, ele viu lá escrito: homem, conhece a ti mesmo, e conhecerás a ti e a todo o universo. Olha que ele leu aquilo, ele falou: já entendi tudo, não preciso perguntar nada. Virou as costas e foi embora, né? Viajou dias para ir lá para consultar o oráculo, só viu a entradinha, voltou. Por quê? Caiu a ficha, ele entendeu o quê? Todas as pessoas que eu converso se colocam na posição de saber tudo. Sabem tudo. Vejam como os tempos eram diferentes, né? Olha como mudou, né? O que acontece hoje nas rodas de conversa de política? Todo mundo sabe tudo, né? Conversa de homem, vamos falar mal, conversa de homem falando de futebol, né? A gente sabe tudo de futebol, né? Como é que o treinador tinha que ter escalado, qual que era o esquema tático que ele tinha que ter usado, a gente sabe como é que o jogador tinha que ter batido na bola para cruzar,
Como é que ele tinha que ter finalizado para fazer o gol? Como é que o goleiro tinha que ter pulado para fazer a defesa? A gente sabe tudo. Entrou na área da política, mesma coisa. A gente sabe tudo que precisava ser feito, a maneira que precisava ser feita. Tudo. A nossa postura é sempre a de: o meu jeito é o certo. Claro, mais à frente nós vamos conversar mais sobre isso, né? Isso é um efeito da nossa insegurança. Isso é um efeito da nossa ainda infantilidade espiritual, que nos leva a esse modelo para, na verdade, nos defendermos o ego. Como conversamos no nosso último encontro, o medo foi a nossa primeira emoção, fundamental para a nossa sobrevivência. Porém, conforme a civilização foi se elaborando, nós precisamos entender os dois tipos de medo. Nós temos um medo que está relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, a preservação da nossa vida. Esse é um tipo de medo. Esse é um medo natural, importantíssimo e que nós temos que manter. Mas existe um outro tipo de medo, identificado com a preservação, com a sobrevivência do ego. São chamados medos egóicos. Esses medos precisam ser eliminados da nossa vida. Porque, para começo de conversa, esses medos são baseados na mentira. E esse medo nos impede de crescer. E esse medo, essa necessidade que o ego tem de se autopreservar, é que gera posturas como essa. Arrogância, eu sei tudo, porque eu preciso atacar para me defender. Então, como é que nós vamos descobrir tudo isso? Só tem um jeito. Jeito esse explicitamente colocado no Evangelho, em inúmeros momentos. O que é que o Mestre nos aconselhava o tempo todo? Autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, como eu posso reconhecer as emoções que eu tenho? Como eu posso reconhecer aquilo que preciso trabalhar em mim? É impossível. Portanto, a coisa mais importante que existe, o conhecimento mais importante que nós precisamos adquirir, é o conhecimento sobre o nosso mundo interior, a nossa realidade interior. Então, nessa questão, o Espírito é taxativo. Um sábio da antiguidade já te disse: conhece a ti mesmo. Autoconhecimento. E aí o Kardec, com muita delicadeza, mas sempre naquela postura metódica, investigativa, de sempre aprofundar cada vez mais, de checar cada parte dos argumentos, ele vai colocar algo mais ou menos assim, na nossa livre interpretação moderna. Legal, bacana, fechou, entender, lindo. Mas como é que isso se dá na prática? Como é que a gente vai fazer isso no nosso dia a dia? E aí vem a resposta do nosso querido Santo Agostinho, dizendo algo muito parecido com aquilo que fazemos. O que o Santo Agostinho fala? Olha, toda noite antes de dormir, eu passava o meu dia em revista e analisava se eu havia perdido ou não uma oportunidade de fazer o bem. Olha, a preocupação. Todo dia eu passava em revista e observava se eu havia cometido algum equívoco, para que no dia seguinte eu pudesse reparar esse equívoco. Se durante o dia eu tinha tido algum comportamento inadequado, que não combina com aquilo que eu busco, para que no outro dia eu pudesse repará-lo. Que no outro dia eu pudesse reparar aquela oportunidade perdida de fazer o bem. É o que nós fazemos todas as noites, A gente senta no sofá e vai escorrendo até capotar com a televisão ligada. E aí cometemos um grande equívoco,
Porque dizem os nossos benfeitores espirituais que o sono à noite é um momento importantíssimo. Aliás, não precisamos nem da questão espiritual. Os neurocientistas afirmam que uma das coisas mais importantes é o nosso sono. Para o nosso cérebro, para a nossa saúde como um todo, né? O nosso corpo como um todo, mas também o nosso cérebro. Muito se estuda sobre isso, a importância da qualidade do sono. O mínimo de horas de sono é o período em que eu preciso já estar dormindo, porque senão, se eu for dormir muito tarde, muito provavelmente determinados hormônios e neurohormônios não serão produzidos, ou não serão produzidos na quantidade necessária que eu preciso para ter uma vida de plenitude, de vigor. Porque nós estamos aqui encarnados e nós precisamos de vigor para realizar a nossa missão, para cumprir a nossa programação. Agora, além dessa questão material, nós temos a questão espiritual. Porque enquanto o nosso corpo repousa, nós deveríamos nos encontrarmos com o nosso anjo da guarda, com os nossos amigos espirituais, os nossos queridos benfeitores espirituais, para recebermos deles as orientações necessárias para as nossas correções de rumo. Precisamos do contato com eles para renovar as nossas energias, os nossos fluidos, vamos dizer, espirituais, renovar a nossa mente. E às vezes, até, dependendo da nossa condição, até trabalhar lá, para avançarmos no nosso aprimoramento. Portanto, esse momento do lado de lá, ele é muito importante, para que no dia seguinte eu possa voltar mais preparado. Mas infelizmente, sobretudo pela correria, pelo atropelo da vida contemporânea, nós nos descuidamos dessas questões tão simples, básicas e importantes. Aí nós voltamos um pouquinho naquilo que comentamos muito rapidamente no nosso último encontro, aquela frase espetacular de Joana de Ângeles: o homem perdeu o endereço de si mesmo. Vivemos num mundo de altíssima tecnologia, como conversamos, e a tecnologia é sempre maravilhosa. O problema é o uso que nós fazemos dessa tecnologia. E por conta desse mau uso, tornamos a nossa vida uma vida de atropelo. Entupimos a nossa vida, a nossa agenda, com coisas que não são importantes. E acaba não sobrando tempo para aquilo que deveria ser prioridade. Por conta disso, vivemos numa sociedade hedonista, ou seja, uma sociedade voltada para o prazer imediato. E qual é o problema do prazer imediato? Ele não preenche. É como eu estar com sede e querer beber água do mar. Quanto mais eu bebo, mais desidratado eu fico, mais sede eu tenho. Então, nós buscamos as satisfações, nós buscamos uma realização no lugar onde nós não vamos encontrar. E por isso, naturalmente, nós somos levados à segunda característica da sociedade, do hedonismo, da sociedade chamada pelos intelectuais, sociólogos, filósofos de sociedade pós-moderna ou sociedade da modernidade líquida. Por que modernidade líquida? Porque os valores e os princípios não têm consistência. Assim como um líquido, como a água. Essa água eu coloquei no copo, ela tem o formato do copo. Se eu voltar para a garrafa, ela tem o formato da garrafa. Se eu colocar na panela, ela tem o formato da panela. Se eu jogar no chão, ela se esparrama. Então, não temos mais consistência.
sentido para os nossos valores. Vivemos uma vida sem propósito. O propósito da vida nessa sociedade da modernidade líquida ou da pós-modernidade, o propósito é consumir. Porque a partir daquilo que eu consumo, vocês vão avaliar quem eu sou. Não é isso na sociedade? Por isso que eu preciso consumir o melhor relógio, o melhor carro, a melhor viagem. E por isso que eu preciso postar isso, para que todo mundo veja e precise ficar conferindo os likes. A ponto de uma dessas empresas precisar cancelar a possibilidade de visualizar isso, porque as pessoas estavam ficando doentes. Olha que loucura que nós chegamos. Porque ficavam comparando, a minha postagem teve tantos likes, a outra não teve. Você, fulano, nem curte mais as minhas fotos. Nem curte mais as minhas postagens. Né? Ou então aquela coisa maravilhosa, né? Não, briguei com ele porque não dava bola, respondia, não me respondia. É mesmo? Mandei a mensagem para ele, deu 2 minutos, ele estava online e não me respondeu. Quer dizer, olha quanta gente é mais importante do que eu. 2 minutos. Gente, olha a nossa loucura. Então, porque eu busco onde eu não encontro, e eu não vou encontrar nunca, o que eu preciso? O exagero. Então, é mais. Então, perdemos o endereço de nós mesmos. E como trouxemos aqueles dados, né, das estatísticas no nosso último encontro, nunca tivemos tanta depressão, tanta ansiedade, tanto suicídio. Nunca tivemos, do ponto de vista emocional, uma situação tão caótica. Então, a doutrina espírita vem nos orientar a para, respira e olha para dentro. Olha para dentro para encontrar o que você está fazendo aqui. Olha para dentro e lembra uma frase que nós vamos dizer aqui todos os nossos encontros, porque todos esses textos vão nos levar nessa direção. Olha para dentro e reconhece que você é um espírito imortal em jornada evolutiva. Que esta situação, esta vida, esse momento é apenas uma das inúmeras pausas que nós já tivemos para alguns aprendizados específicos que nós precisamos realizar. E por conta desses aprendizados específicos que nós precisamos realizar, é que nós temos a família que nós temos o trabalho que nós temos os amigos, enfim, que nós temos a vida que nós temos o corpo que temos. Veja a doença da nossa sociedade. Hoje a gente não consegue se entender nem com o nosso corpo, não é isso? A gente não consegue se entender com o nosso corpo. A gente quer mudar de maneira radical, não é uma ajeitadinha, uma polidinha aqui atrás ali. Não, às vezes é mudar de maneira radical o nosso corpo. Mas, segundo nós vamos ver, teremos a oportunidade de conversar sobre isso de maneira mais aprofundada. O nosso corpo, ele é o acaso, gente? O nosso corpo, ele foi detalhadamente pensado. Cada detalhe. Para quê, gente? Para servir a experiência que eu preciso ter nesta encarnação. Mas porque eu não tenho conhecimento de quem eu sou, eu não me reconheço espírito, mas sim corpo. Tanto é que às vezes a gente fala assim: nossa, olha, o meu espírito essa noite não sei onde é que foi. Seu espírito não, você. Porque você não tem um espírito, você tem um corpo, você é o espírito. Então, uma das questões aqui que nós vamos ver é que nós naturalmente nos identificamos tanto com o mundo material em que estamos imersos,
que perdemos a consciência de quem realmente somos. E ao perdermos a consciência de quem realmente somos, perdemos a consciência do nosso propósito de vida. Perdemos o sentido das nossas vidas e passamos a viver pendurados em sentidos fabricados pela sociedade. Então, mais uma vez, Jesus vem nos dizer na acústica da nossa alma através do Evangelho: acalma-te, não é isso? Levanta-te, levanta-te e segue-me. Não é isso, gente, que nós escutamos quando tomamos aquele tombo da vida e ao invés de nos revoltarmos, entendemos que esse tombo significa só uma coisinha. Que coisinha que é? Eu estou no caminho errado. E como a providência divina é infinitamente misericordiosa, carinhosa, amorosa e previdente, como ela cuida de mim, ela me tirou daquele caminho errado. Mas muitas vezes eu não entendo isso, me revolto e faço o quê? Insisto no caminho errado, brigando com a vida. E aí a gente se pergunta: quem? A gente conhece na história alguém que brigou com a vida e ganhou? É impossível. Então, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar o Kardec perguntando. Vou deixar para o final o texto que fala dos caracteres do homem de bem, porque senão a gente já vai se enxergar aqui, né? E aí vai ficar completamente sem interesse a nossa conversa, né? Então vamos deixar para o fim, para ficar mais emocionante. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre as virtudes, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Aqui a gente faz uma pausa importante. A gente lembra da definição de espírita dada por Kardec. Qual que é mesmo? Aquele que atingiu a angelitude, não é isso? É essa a definição que ele dá para a gente? Não. O verdadeiro espírito é aquele que se empenha, se esforça em domar as suas más tendências, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A gente brinca que é a expressão do Kaizen, né? Aquela do mundo corporativo, né? Aquela ferramenta, né? Lá do Lilian Toyota, né? Esse conjunto de ferramentas que revolucionou o mundo corporativo, a indústria, depois da Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, formado por 2 ideogramas, né? Kai, mudança, Zen, iluminação, melhor. Então, quando a gente junta os 2 ideogramas numa livre tradução, seria Kaizen, seria melhora contínua. E essa melhora contínua, ela acontece passo a passo, um passinho por vez. Nunca li livro nenhum. Então agora no carnaval eu vou ler um livro por dia. Vou? Não vou. E vou desistir nas primeiras horas. Mas e se eu me colocar algo pequeno? Eu vou ler uma página por dia. Uma página não vai mudar minha vida, não. Mas vai me colocar no caminho que vai mudar minha vida. Porque hoje eu leio uma página, amanhã eu leio uma página e meia, depois 2. Daqui a pouco eu estou lendo um livro por mês, depois
um livro a cada 20 dias, 2 livros por mês, um livro a cada 15 dias. Eu me tornei um leitor e começo a ler um livro por semana, um livro a cada 10 dias. Mas porque eu comecei devagar. Então, nesta encarnação, tem que dar aqui uma má notícia, mas é importante, nessa encarnação nós não vamos nos tornar Jesus. Não vai dar nessa. Talvez na próxima, né? Mas nessa aqui não vai dar tempo, gente, de nós atingirmos a iluminação e nos tornarmos um espírito puro. Nós precisamos entender isso. Mas o que tem de maravilhoso isso? Eu entender que o meu objetivo não era esse. O meu objetivo é, ao sair, eu estar melhor do que entrei. Então, essa sabedoria do Kardec, ser hoje um pouquinho melhor que ontem, está maravilhoso. E amanhã? Um pouquinho melhor que hoje. Porque o problema é quando nós estacionamos completamente perdidos na correria do dia a dia, dizendo que não temos tempo para nada. Não é essa a reclamação mais comum que a gente se faz? Meu Deus, mas parece que não dá tempo para nada. Mas o dia continua tendo 24 horas. A semana continua tendo 7 dias. 12 meses, um ano. Então, o que está acontecendo? Falta de prioridade. Porque, na verdade, a gente sempre está fazendo coisas. Sempre estamos fazendo coisas. A questão é a prioridade. Mas como eu vou priorizar se eu não tenho o mínimo de autoconhecimento? Se eu minimamente não reconheço quem realmente eu sou e o que realmente eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito? Qual que é o sentido? Aquelas 3 perguntas básicas da filosofia que permanecem até hoje. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? São 3 perguntas que nós espíritas temos o privilégio de sabermos com muita clareza de onde viemos. Sim ou não, gente? Sim? Para onde vamos? Gente, que riqueza nós sabemos em detalhes. Nós vemos que outras religiões que acreditam na reencarnação, na vida após a morte, mas não nos trazem nenhuma informação de como é que é do lado de lá, como é que é essa passagem. Nós temos inúmeros livros maravilhosos que nos colocam em detalhes o que é que acontece conosco, ou melhor, o que é que vai acontecer conosco. O mesmo que já aconteceu inúmeras vezes, porque imaginemos quantas vezes nós já não nascemos neste mundo e partimos para a nossa casa, que é o mundo espiritual. Então, nós espíritas temos o privilégio de saber com clareza de detalhes de onde viemos, para onde vamos e, portanto, o que estamos fazendo aqui. Quando enfrentamos aquele problema, aquele desafio que nos derruba, por que aquele desafio nos derruba? Porque nós olhamos para aquele desafio e sentimos ele em nós a partir da perspectiva materialista. É ou não é? Porque se eu realmente olhar para os... pode ser o desafio que for, na perspectiva do horizonte expandido, na perspectiva do Evangelho, na perspectiva de que sou espírito imortal em jornada evolutiva, aquilo não muda de figura. A partir do momento que eu me lembro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que mesmo que eu atravesse o vale das sombras da morte, nenhum mal me sucederá, porque o Senhor está comigo. Se eu me lembrar disso, eu tenho motivos para me desesperar, eu tenho motivos para me sentir sozinho, abandonado, como normalmente nós nos sentimos. Percebem como a gente começa a construir a verdadeira inteligência emocional, que é o reencontro com a nossa espiritualidade.
Porque a verdadeira inteligência emocional se constrói a partir do autoconhecimento. Como a própria ciência materialista diz, está lá no livro Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Primeiro passo, qual é? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Segundo passo, empatia, para que eu possa conhecer o outro, para que eu possa entender o que está acontecendo na cabeça dele, para que depois eu me faça entender por ele. Normalmente o que a gente faz? Meu ponto de vista é único. O outro precisa enxergar o mundo como eu enxergo. Senão o que acontece? Ele está errado. Ele está errado, porque eu estou sendo certo. Eu não erro. Eu sei tudo. Então, há sempre virtude na resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Ou seja, as virtudes exigem que nós saibamos sacrificar o ego. Esse é o resumo. E o que é o ego? O ego é a personagem, a imagem que eu criei para me projetar na sociedade. Imagem essa qual eu vivo em função de manter essa projeção. É o ídolo que eu criei para mim mesmo. Então, a caridade é o que, gente? A caridade é o amor na prática. É o amor na prática. Porque para fazer a verdadeira caridade eu preciso do quê? Eu preciso do amor. E o amor é a única lei que rege o universo. Tudo que funciona no universo é amor. Desde o funcionamento do átomo até o das galáxias ou dos aglomerados de galáxia, tudo se encontra na lei do amor. Por isso que quando chegaram para Jesus e o questionaram, o que é preciso para chegar no reino dos céus? Primeira parte que Jesus dá a resposta é a técnica de como se lidar com o pobre, devolver a pergunta. Então Jesus diz a ele, mas se você é um sacerdote, como é que você não sabe o que está escrito na lei? E aí o sacerdote vai declamar os 10 mandamentos. E Jesus diz, muito bem, mas uma coisa ainda te falta. Se ele diz uma coisa ainda te falta, significa que os 10 resolveram o problema? Não. Uma coisa ainda te falta. Qual era? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, para ir para o céu eu preciso amar a Deus, amar o próximo e amar a mim. Se eu não me amar, eu não vou para o céu. E o que é se amar? Nós achamos que é projetar a nossa imagem. Nós achamos que é preservar o nosso ego. Mas é justamente o contrário. Porque quando eu me amo, eu me faço o bem. A Dani, a minha irmã, me passou um vídeo fantástico do Will Smith, em que ele faz uma definição perfeita do que é disciplina. Ele fala assim, disciplina é auto-amor. Então ele fala assim, imagine que você está com um problema de saúde, em que você precisa reorganizar a sua alimentação de maneira urgente. Vem a vontade de comer aquela pizza maravilhosa. Que delícia. E ele diz assim, e é engraçado que ele está muito à vontade na casa dele, né?
Então, é interessante ver a espontaneidade dele, ele está feliz de fazer aquilo, ele fala assim, né? Hey, man, eu não vou deixar você fazer isso, porque agora você pode até ter prazer em comer isso, mas depois você vai se sentir muito mal. Então eu não vou deixar você fazer isso com você, porque eu te amo. Percebe? Quando eu me amo, eu faço aquilo que realmente vai me fazer bem. E eu sei que na maior parte das vezes aquele prazer imediato vai me fazer mal. E eu preciso aprender a trocar o prazer imediato pelo prazer adiado. Então, eu preciso aprender a domar as minhas más paixões. Como está na questão seguinte, que não vai dar tempo da gente ler. E ao falar das paixões, o Kardec pergunta, mas as paixões, se elas são naturais, elas não são positivas, não são boas? E o Espírito responde, sim, é claro. Assim como o instinto, as paixões são algo que nós recebemos de Deus, elas são maravilhosas. Por quê? Porque elas que vão dar intensidade, energia para a nossa vida. Então, quais são os problemas com as paixões? É que nós desvirtuamos. Nós vamos para o exagero. Aliás, para voltar nos gregos, que foi o início aqui por conta da citação do Espírito, né? Citando indiretamente a Sócrates, para os gregos a definição de pecado, não havia essa palavra na cultura grega, mas se nós formos fazer essa conexão, né? O que é o pecado? O grego era o exagero, que eles chamavam de híbris. Tanto que se nós pensarmos na arte grega, qual é o valor que ela está colocando? A perfeição. A gente pega uma estátua grega, a gente pega um monumento grego, não tem nenhuma vírgula a mais e nenhuma vírgula a menos de mármore. Não é isso? O que é o perfeito? É aquilo que tem na medida certa. Não está nem faltando e nem sobrando. E onde é que hoje a sociedade vive? Ou está faltando, ou está sobrando. A gente não consegue a harmonia do equilíbrio de mundo. Então, por isso, Kardec, domar as más paixões, ou seja, as paixões que nós desvirtuamos. É bom eu ter paixão pelo meu trabalho? É fundamental. E a hora que eu viro um workaholic? A hora que eu abandono família, eu abandono saúde em nome do trabalho. Como é que fica? Porque o trabalho me dá projeção. No trabalho eu ganho dinheiro, eu ganho projeção, eu ganho fama. No trabalho eu tenho poder, eu comando, eu mando. E aí eu começo a me deliciar com isso. E a hora que eu vi, eu estou absolutamente perdido. Mas a paixão pelo trabalho na sua essência é ruim? Não, é maravilhosa. O problema é quando nós desvirtuamos isso. É a mesma coisa que nós conversamos do medo. O medo, quando ligado ao instinto de preservação da vida, maravilhoso. Eu não vou andar a 140 na 9 de julho. Tenho que ter medo, sim. Agora, eu vou ter medo de fazer uma prece na reunião da minha casa espírita? Projeção do ego. Eu quero preservar o meu ego. E se eles não gostarem da minha prece? Então eu estou ali vivendo em função do ego, escravo dessa imagem. Então, qual é a grande questão desse capítulo? Como que nós vamos buscar a perfeição moral, a perfeição espiritual? Qual é a primeira ferramenta? Autoconhecimento. Para que possamos nos reconhecer filhos de Deus, para que possamos nos reconhecer espíritos imortais em jornada evolutiva e a partir daí entender o nosso propósito de vida, entender o que é que realmente faz sentido na minha vida, entender que aquilo que faz sentido na minha vida
não é o mesmo que faz sentido na vida do outro, porque o outro está aqui para realizar uma jornada e eu estou aqui para realizar outra jornada, que só eu vim para realizar isso. Por isso que qualquer tipo de comparação não faz o menor sentido. Toda comparação é mais uma armadilha do ego para nos escravizar. E para encerrarmos, eu gostaria de lembrar aqui a história de um gênio do século passado. Um gênio que vivenciou essa questão do autoconhecimento e da descoberta do propósito de vida. E de uma forma que é impossível a gente questioná-lo. Por quê? O primeiro nome dele, Viktor Frankl, um grande psicanalista austríaco do século XX. Porque ele era judeu e ele sobreviveu a 4 anos no campo de concentração de Auschwitz. E conta-se que, quando ele foi preso, também foi preso a sua esposa e os seus pais, toda a sua família. Eram todos judeus. Ele foi mandado para o campo de concentração de Auschwitz e de lá ele recebia as notícias da execução de cada uma das pessoas que ele amava, até que ele se soube sozinho. E aí ele conta num livro maravilhoso, Em Busca de Sentido, 2 pontos, um psicólogo no campo de concentração. Ele menciona alguns dos terrores psicológicos, como no começo da noite, todos voltavam para o acampamento, para o quarto, um quarto onde cabia 35, tinha 50, 60, mais horrível que nós possamos imaginar. E a primeira coisa que eles faziam era se contar. Meu Deus, cadê fulano? Pois é, cara. E o terror psicológico era: e amanhã? Qual de nós vai estar faltando aqui na nossa chamada? Aquela loucura, né? Absolutamente racional dos nazistas, de fazerem os prisioneiros cavarem uma vala, se colocarem de perfil em fila, em frente a essa vala, para, ao serem metralhados, caírem mortos já dentro da vala. Para mim, o trabalho de enterrar-se todo. E a próxima turma só tinha que jogar a terra por cima. Aquelas experiências macabras, enfim, todo aquele horror. Mas conta a história que certo dia, depois de 4 anos, o comandante do campo de concentração reúne os prisioneiros e diz: esse campo passará por uma reforma. Então, nós faremos da seguinte forma: os prisioneiros em melhores condições físicas serão colocados num trem, levados para o campo de concentração de Sobibor, banho, roupa, e depois serão levados para Berlim no gueto e vão ser libertos e vão ficar lá no gueto, vão voltar para o gueto. Os prisioneiros que estiverem em más condições físicas ficarão e serão executados no dia seguinte. Olha que maravilha. Aí a gente imagina, né, o desespero do Viktor Frankl de ir olhar para a lista onde estava indicado quem ia e quem ficava. A angústia dele de, ao mesmo tempo que não quero ver a lista, quero ver a lista. Ele vai, olha a lista, e o nome dele estava selecionado para o trem da liberdade. A felicidade, a alegria de sair daquele inferno e de se recordar que só foi possível sobreviver a esse inferno porque ele tinha um propósito: contar ao mundo o horror do narcisismo. Então, quando ele se dirige para a plataforma para buscar o trem, sente que uma mão o segura pelo braço. Ele se vira, um senhor de idade avançada, mas
acabado, não pela idade, mas pelos maus tratos, quase uma caveira. E esse homem, com a voz trêmula, lhe diz: meu filho, me dê o seu lugar no trem. E ele fala: mas é a minha vida. Ele fala: então me dê sua vida. Eu não consigo viver mais aqui nem uma hora. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho netos. Eu preciso encontrá-los. E naquele momento vieram dois pensamentos na cabeça de Victor Frankl. Primeiro, eu não tenho mais ninguém. Segundo, uma cena de quando era criança, o seu pai lendo as Escrituras e uma passagem: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que a der em meu nome, salvará. E ele pensou: eu não tenho mais ninguém. Olhou para o Senhor e disse: então está bem, só te peço uma coisa: conte ao mundo o horror do nazismo. E deixou o homem ir. Ele partiu, o homem acenou e disse: aí vai a minha vida. Se nada eu fiz de bom, e era um grande médico, um grande psicanalista, pelo menos eu consegui doar a minha vida. Todos então, que não foram por tempo da liberdade, voltaram para o acampamento, para os seus alojamentos. A gente fica imaginando como é que eles passaram essa noite, sabendo que no dia seguinte eles iriam ser fuzilados. Mais ou menos como a gente passa as nossas noites quando estamos com algum problema. A gente dorme como uma criança, igualzinho o Pedro, né? Quando estava preso, porque a gente tem a certeza da assistência, né? Da providência divina, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, e a gente aguarda o raiar do outro dia dormindo profundamente como uma criança, não é? Mas a gente imagina eles que tinham um problema um pouquinho maior que o nosso. Eles iam ser fuzilados no dia seguinte. E ninguém dorme. Passam as horas, que parecem anos. De repente, pelas frestas de algo que, não sei se dá para a gente chamar de janela, eles percebem que amanheceu e estranhamente nenhum movimento no campo. E meu Deus, será que eles vão nos matar fuzilando? Vão jogar uma bomba? Vão jogar gás? O que vai acontecer? Até que um daqueles homens que estavam ali trancados falaram: eu não aguento mais isso, já que eu vou morrer, então que seja agora. Dá um pé na porta e sai. E a hora que eles saem, não tem guarda nenhum, todos fugiram. E eles começam a escutar de longe os canhões das tropas soviéticas que invadiram e que libertaram o campo. No primeiro momento, a alegria, a satisfação. Meu Deus! Num segundo momento, a preocupação. Eu preciso avisar aquele senhor que eu estou vivo, porque senão ele vai me ver com a culpa de só estar vivo porque eu morri. Então ele consegue um soldado soviético que falava o alemão, conta a história para ele, e o soldado fala: você está vivo? Infelizmente. Toda essa história é uma farsa, foi uma manobra de Himmler, que sabia que nós estávamos chegando. Himmler, o braço direito de Hitler, que tomava conta dos campos, sabia que nós estávamos chegando, que estava perdido. Então o que ele quis? Eliminar os mais saudáveis. O trem foi sim para o campo de concentração de Sobibor, mas lá chegando colocaram eles nos chuveiros. Vamos tomar banho para tirar os piolhos. As portas foram trancadas e o gás mortal inundou e matou a todos. E ele, que naquele momento havia se tornado ateu, pensou: meu Deus, eu só estou vivo porque eu doei. E aí ele volta para a Áustria, reconstrói a sua família, casando de novo, tendo filhos, netos, e constrói uma nova abordagem psicanalítica, psicológica, a logoterapia, na qual o centro dessa teoria é a busca do propósito de vida. Então o paciente chegava para ele e dizia assim: doutor,
Ontem eu quase me suicidei. E ele perguntava: e por que você não se suicidou? Doutor, o senhor acha que eu devia ter me matado? Não, eu só estou querendo entender por que você não se matou. Porque eu lembrei da minha filha. Ótimo. Então já temos um propósito de vida. Vamos começar a trabalhar por ela. Então, meus amigos, que essa história possa nos inspirar a primeiro entendermos a importância, a necessidade de nos encontrarmos conosco mesmos, de redescobrirmos o nosso endereço, o endereço de nós mesmos, e depois de buscarmos o nosso propósito de vida, buscarmos aquilo que faz sentido para as nossas vidas, e a partir daí nos perguntar: o que eu tenho feito, onde eu tenho investido o meu tempo, os meus esforços, está na direção do meu propósito de vida? Que maravilha! Mas se não tiver, que maravilha para descobrir, porque agora eu vou poder corrigir os meus erros. Isso é inteligência emocional, que é, na verdade, a inteligência espiritual, que nos leva naturalmente ao caminho do amor. O amor a Deus, o amor à vida, essa oportunidade maravilhosa de reencarnarmos, o amor ao meu próximo, aqueles que convivem comigo, porque são os instrumentos que Deus colocou no meu caminho para acelerar o meu processo de evolução, e amor a mim mesmo, porque sou filho querido de Deus, o vaso escolhido para as suas bênçãos. Gente, obrigado a todos. Que Deus nosso Pai nos proteja e nos guarde na palma da sua mão. Que cada um de nós tenha uma semana de muita paz, de muito amor e de um encontro profundo com o nosso propósito de vida, com aquilo que realmente faz sentido nas nossas vidas, como espírito imortal de jornada evolutiva. Obrigado, Senhor.